Sou babaca por não querer contar que minha namorada é GP? Por muito tempo fui um nerdola virgão, aí me mudei para o Rio a trabalho e caí na vida boêmia. Sem família e sem amigos por perto, virei outra pessoa. Eu passava mais tempo em bares e na casa das primas do que em casa. E numa dessas noites, arrumei uma namorada GP. Eu estava vivendo a vida que nunca tinha vivido, sem medo de ser feliz, sem valores morais nem nada. Eu não me importava com a profissão dela, exceto pelo horário de trabalho, que fazia com que a gente vivesse em fusos diferentes. 3 meses depois, começamos a falar de futuro. Ela estava na faculdade e não ia ser GP para sempre, nem é uma profissão para se fazer carreira. Ela me perguntou, você vai falar para sua família que eu sou GP? E eu falei, claro que não, você está na faculdade, o passado fica para trás. Por mais que eu não me importasse, na minha cabeça eu sabia que as outras pessoas julgam e eu nunca ia querer que minha família desrespeitasse ela por isso. Mas não foi assim que ela recebeu. A família dela sabia que ela era GP e ela entendeu isso como se eu e minha família não fossemos aceitar ela. A partir daí, ela ficou muito brava e foi embora, não queria mais falar comigo. Ela foi irredutível, eu fui atrás dela para conversar inúmeras vezes e só recebi esculacho. Semanas depois de me ignorar, ela me mandou uma mensagem com um adeus, dizendo para eu ficar bem. Saí do trabalho e fui atrás dela numa tentativa de entender o que estava acontecendo e resolver aquilo. Ela me ignorou, disse que não tinha mandado mensagem nenhuma e me expulsou de sua casa. Muitos meses depois, ela pegou um avião para fora do país, ela postou uma foto no Instagram, e nunca mais a vi. Eu fui babaca? Deixe sua opinião nos comentários. Segundo relato. Transformei meu quarto de hóspedes em um quarto de bebê e ofereci o escritório para meu pai, mas ele se recusou e me chamou de egoísta. Fiz o certo ou deveria ter priorizado a visita dele? Meu marido e eu moramos em um apartamento de 3 quartos. Dormimos no quarto principal, e até o início deste ano, os outros 2 eram um quarto de hóspedes e um escritório que compartilhávamos. Nosso primeiro filho nasceu em outubro, e decidimos transformar o quarto de hóspedes em seu quarto de bebê. Pensamos em sacrificar o escritório, mas decidimos que precisávamos dele mais do que do quarto de hóspedes. Eu trabalho presencialmente, mas também faço alguns freelances em casa, e meu marido trabalha de forma híbrida. Não precisamos fazer nosso trabalho no escritório, mas é mais confortável e menos caótico, especialmente agora que temos um bebê. Por outro lado, raramente recebemos visitas. Quando isso acontece, o escritório é grande o suficiente para colocar um colchão normal, não um colchão inflável, no chão. Meu pai mora em outro país. Ele está viajando para cá para o Natal em cerca de uma semana, e essa será a primeira vez que ele conhecerá meu filho pessoalmente. Da última vez que ele veio, eu estava grávida e ainda tínhamos o quarto de hóspedes, então ele ficou lá durante a visita. Há algumas semanas, meu pai me ligou para perguntar se poderia ficar no meu apartamento novamente este ano. Eu disse que sim, mas que não temos mais o quarto de hóspedes, então ele teria que dormir no escritório. Ele perguntou o que eu queria dizer com isso, e eu expliquei que transformamos o quarto de hóspedes no quarto do bebê. Ele então perguntou por que eu não tinha me livrado do escritório. Eu expliquei o raciocínio meu e de meu marido. Meu pai ficou irritado e disse, tudo bem, vou ficar em um hotel. Antes de desligar na minha cara. No dia seguinte, meu pai me mandou uma mensagem. Ele disse que foi egoísmo e falta de consideração da minha parte e de meu marido mantermos um escritório que realmente não precisamos em vez de um quarto para acomodar devidamente os visitantes. Ele acrescentou que não me criou para ser uma anfitriã tão horrível e que é insano da minha parte achar que as pessoas ficariam bem dormindo em um colchão no chão. Minha irmã está do lado do meu pai, e estou começando a duvidar de mim mesma. Fui babaca? Atualização, 3 semanas depois. Oi, pessoal. Meu pai voltou para casa na quinta-feira, então me sinto bem para escrever uma atualização agora. Primeiramente, li a maioria das sugestões de vocês sobre como reorganizar minha casa para torná-la mais adequada para hóspedes, camas embutidas, futons, sofás-camas, ter um quarto de hóspedes com uma mesa em vez de um escritório, etc. E embora eu agradeça o conselho de vocês, a maioria não funcionaria. Não temos espaço para um sofá-cama, não temos orçamento para uma cama embutida e precisamos de mais do que apenas uma mesa no escritório. Dito isso, meu marido e eu estamos pesquisando sobre um futon pequeno. Em segundo lugar, meu pai acabou ficando em um hotel, mas não sem relutância. Eu não expressei isso no meu post original, mas sinto que a irritação do meu pai sobre isso teve mais a ver com as expectativas dele sobre mim como pessoa do que sobre a minha casa. Ele sempre esperou que eu priorizasse os outros, mesmo quando isso era desconfortável ou inconveniente para mim. Eu compartilhei um quarto com a minha irmã por 6 anos para que ele pudesse ter um quarto de hóspedes que ele quase nunca usava. E para ser honesta, eu nunca gostei de receber hóspedes, especialmente por longos períodos de tempo. Meu pai sempre adorou hospedar outras pessoas, mas eu sempre achei isso cansativo e desconfortável. E agora, com um bebê para cuidar, não consigo imaginar entreter um visitante por mais de algumas horas, quanto mais por dias. Meu pai e eu brigamos sobre isso, mas eu mantive minha posição e ele reservou o hotel.
Quando ele chegou, veio nos visitar imediatamente para conhecer meu filho. Durante as festas, as coisas ficaram um pouco tensas entre nós, mas de resto estava tudo bem. Alguns dias depois do Natal, tivemos uma pequena discussão. Eu disse ao meu pai que meu marido e eu estamos pesquisando sobre um futon, mas até lá, o colchão no chão é o melhor que podemos oferecer. Acrescentei que fiquei muito chateada com a reação inicial dele, e se ele agir assim novamente, não o hospedarei em minha casa, com futon ou não. Ele pode ou reservar um quarto de hotel ou esperar até minha irmã sair da casa da nossa mãe. Na sexta-feira, depois de me avisar que tinha chegado em casa com segurança, ele se desculpou comigo. Não tenho certeza de quão sincero foi, mas não vou me preocupar com isso agora. Meu marido e eu pretendemos ter pelo menos mais um filho, então talvez convertamos o escritório em um quarto de bebê no futuro. Também existe a possibilidade de mudarmos para um lugar maior, mas de qualquer forma, um quarto de hóspedes nunca será uma prioridade. Por agora, estou mais do que satisfeita com a nossa situação de moradia. Também fico feliz por termos conseguido lidar com isso de forma pacífica, e o primeiro Natal do meu filho foi perfeito. Obrigado a todos. Feliz 2025. Deixe sua opinião nos comentários. Terceiro relato. Sou babaca por dizer à minha esposa que ela é tão racista quanto os pais dela, após ela desrespeitar a namorada negra do nosso filho? Eu, homem de 53 anos, sou branco. Minha esposa, Naomi, que é casada comigo há 30 anos, é japonesa. Temos 3 filhos. Essa história foca no meu filho mais velho, Kyle, de 28 anos. Quando Kyle começou a faculdade, ele começou a namorar uma garota japonesa. Quando a apresentou para minha esposa, Naomi a adorou. Elas não terminaram dando certo, mas nos últimos 3 anos, meu filho tem namorado Dani, uma garota negra. Meu filho estava na faculdade de medicina do outro lado do país e acabou conhecendo Dani porque os dois eram voluntários em uma sopa. Lembro da primeira vez que ele mandou uma foto dela, minha esposa imediatamente não gostou dela. Vou tentar colocar isso de uma forma que não pareça ignorante da minha parte, mas ela parece com a garota negra urbana que a maioria das pessoas pensa quando se referem a mulheres afro-americanas. Ela usa grandes brincos de argola, unhas grandes, cílios longos. Eu acho ela deslumbrante, mas nunca estive em uma situação onde estive envolvido com a cultura afro-americana. Recentemente, meu filho se mudou de volta para nossa cidade para a residência e Dani se mudou com ele e começou a faculdade de Direito. Eles estavam hospedados em um Airbnb, enquanto procuravam um lugar, e essa semana finalmente encontraram um. Então, eles nos convidaram para o jantar. Dani fez comida soul food e estava incrível. Eu elogiei o prato e minha esposa me olhou de lado. Naomi então pegou o celular e perguntou a Dani por que ela se vestia daquele jeito e por que ela estava dançando twerking em público. Kyle perguntou à mãe qual era o problema dela, eu então peguei o celular para ver o Instagram da Dani. E, embora ela tivesse alguns vídeos dela se divertindo, também havia várias fotos dela mostrando suas conquistas acadêmicas. Antes que Dani pudesse responder, eu disse à minha esposa que Dani era jovem e estava se divertindo. Perguntei se ela havia visto que Dani se formou com honras ou todas as vezes que ela foi voluntária. Minha esposa ficou irritada por eu ter mencionado isso. Naomi então disse que achava que Dani não era boa o suficiente para o nosso filho. Dani então perguntou por que Naomi gostava tanto da ex de Kyle. Ela não se formou com honras, tem muitos meninos diferentes em suas redes sociais. Dani então disse que era evidente que o motivo de Naomi não gostar dela era por causa da sua raça. Naomi insistiu e disse, e daí? Nunca ouvi Kyle desrespeitar a mãe, mas ele mandou ela ir tomar naquele lugar. Naomi saiu chorando. No carro, a caminho de casa, eu perguntei qual era o problema dela. Ela perguntou por que eu não a defendi. Eu disse que porque ela estava sendo racista e hipócrita e agindo igual aos pais dela. Os pais dela não gostavam de mim porque eu sou branco. Ela apenas disse que era diferente e ficou em silêncio até chegarmos em casa. Quando chegamos, ela se trancou no quarto e começou a chorar. Eu não consigo me sentir mal por ela, porque se alguém desrespeitasse minha esposa da mesma forma que ela desrespeitou Dani, eu teria feito exatamente o que Kyle fez. Mas estou me perguntando se fui babaca por ter sido duro com ela nessa situação. O que acham? Atualização, um dia depois. Então, eu quero mencionar algumas coisas. Primeiro, eu já estive perto de pessoas negras, mas elas nunca fizeram parte do meu círculo íntimo até a Dani aparecer. Também acho uma besteira que o twerking tenha uma conotação negativa. É apenas uma dança, e o vídeo que minha esposa encontrou da Dani foi em uma balada. Ela não estava na igreja dançando daquele jeito. Minha filha, Ari, e a mãe dela são muito próximas. Então, eu a chamei para o café da manhã hoje e conversamos. Eu apenas perguntei a ela se ela sabia se a mãe dela era racista. Ela perguntou o motivo, então eu contei sobre o incidente com a Dani. Ari me disse que tudo fez sentido agora. Ela disse que foi algo sutil, mas que quando ela estava no ensino médio, perdeu uma partida de xadrez para um garoto hispânico e Naomi disse que ele devia ter trapaceado.
Mas durante outra rodada, quando ela perdeu para uma garota branca, a mãe dela apenas disse que ela era muito boa. Ela listou outros incidentes, mas foi difícil ver Ari chegando à conclusão de que a mãe dela não é quem ela pensava que fosse. Ari então explicou como isso é ruim porque Kairi contou a ela que estava prestes a pedir Dani em casamento. Eu acho que Ari conversou com a mãe antes de eu poder falar, porque minha esposa perguntou como eu podia envolver os filhos na briga. Eu disse que essa briga é sobre o irmão deles. Nossos filhos são muito unidos, então eles iam descobrir eventualmente. Eu disse, já que ela tinha terminado de chorar, se ela queria explicar o que aconteceu ontem à noite. Ela disse que não era tão sério. Eu pensei, como não? Se meu filho e Dani se casassem e tivessem filhos, eu não estaria envolvido se eu escolhesse ficar com Naomi, e isso não era uma possibilidade que eu estava disposto a aceitar. Então, eu fiz as malas e disse a Naomi que, se ela nem mesmo estivesse disposta a falar comigo, eu não podia continuar nesse relacionamento. Ela disse para eu parar antes de sair pela porta e começou a chorar de novo. Ela admitiu que tem tendências racistas. Ela também admitiu que tem inveja da Dani. Ela disse que era para ela ser tão bem-sucedida e inteligente quanto Dani. Então ela disse que não era justo. Eu disse que era justo. Enquanto minha esposa cresceu, ela não era pobre nem teve dificuldades de nenhuma forma. Ela teve acesso a tutores, às melhores escolas. Eu disse que essa era uma desculpa triste e patética. Ela então disse que estava perdendo nós dois para Dani. Eu perguntei como. Ela falou sobre como eu elogiava a comida de Dani, mas não gostava de comida japonesa. Eu expliquei que eu realmente não sou fã de comida japonesa, mas eu comeria quando ela fizesse. Mas isso não podia ser sobre a comida, porque ela já tinha um problema antes de chegarmos lá. Eu disse que estava indo embora. E que até ela mudar suas atitudes ou procurar ajuda, eu não voltaria. E que pediria o divórcio se ela não pedisse desculpas para Dani e fosse sincera. Eu estou machucado por descobrir que o amor da minha vida não é quem eu pensava que fosse. Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Isso ajuda a continuar trazendo mais vídeos.